Falta de memória. Essa é uma queixa muito comum nos consultórios médicos, mas essa dificuldade para lembrar das coisas pode ter uma causa muito mais simples do que se imagina. O problema não é a memória em si. O problema vai antes da memória. As pessoas hoje em dia têm uma vida muito sedentária e não fazem exercício físico. A maioria das pessoas ficam sentadas atrás de um computador ou numa classe de aula, aceitando, escutando o professor, só tendo atividades cerebrais, porém não tendo atividade física. Por que eu estou enfocando hoje a atividade física? Porque aumentando a atividade física, você aumenta o teu gasto cardíaco. Aumentando o gasto cardíaco, você aumenta a oxigenação cerebral. E isso é muito importante, isso é básico para a memória. As células precisam de oxigênio. O exercício físico favorece a oxigenação do cérebro, permitindo que ele armazene de forma melhor todas as informações recebidas ao longo do dia. Além disso, o exercício físico praticado de forma moderada a intensa favorece o bom sono, que também é fundamental para que o cérebro funcione bem. O sono está dividido em 5 fases, e em cada uma delas, o cérebro memoriza determinado tipo de informação. Nas 2 primeiras fases, quando o sono é mais leve, são gravadas as memórias motoras. Graças a essa memória, conseguimos decorar a letra de uma música, tocar um instrumento, andar de bicicleta ou praticar um esporte. Nas fases 3 e 4, nosso cérebro grava a memória espacial. Se você vai da sua casa para a escola ou do trabalho para a academia sem precisar de um GPS, isso foi possível por conta dessa memória. Já a fase 5, mais conhecida como a fase do sono REM, a fase em que os sonhos são produzidos, é a mais importante para a assimilação de conteúdos na memória. Quando estudamos durante o dia, por exemplo, ou aprendemos alguma coisa, as informações que recebemos são gravadas no hipocampo, mas elas vão ficar ali por um período curto de tempo. Durante a fase REM do sono, quando a acetilcolina, um neurotransmissor, tem menos atividade, nossos neurônios conseguem formar uma espécie de rede e migram para uma outra região do cérebro, o neocórtex. É nessa região do cérebro que a memória de longo prazo é armazenada. É fundamental, especialmente para a memória, que as pessoas passem pelas 5 fases do sono. Isso é possível tendo um sono profundo, restaurador. Se você não tem uma atividade física adequada, não se alimente adequadamente, você não vai ter um sono bom. Ou seja, não necessariamente você vai passar pelas 5 fases do sono. Por consequência final, você vai ter um problema no armazenamento das suas informações, que é a queixa mais comum no nosso consultório. Doutor, eu tenho problema de memória. Na realidade, não é um problema de memória, e sim é um problema de exercício físico, de alimentação e é um problema de dormir.